Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do terceiro ano do ensino médio, o PET de número 3, atividades da semana de número 3, que se encontram aí a partir da página 33 do nosso PET. Mas antes quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber notícia em primeira mão, hein? É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana, nós vamos estudar aí o gráfico de algumas funções, né? Então, tudo que nós fizermos aqui é analisando o gráfico de várias funções diferentes. Beleza? Atividade número 1 diz o seguinte, olha. A figura ao lado apresenta o gráfico de y igual a seno de x, junto com qual outra função? Então, vamos lá, pessoal, olha. Tá aqui a função. Eu tenho dois gráficos ali. O gráfico que está de preto é o gráfico da função seno de x. E esse gráfico que está em vermelho é o gráfico de qual dessas funções? Pessoal, nós temos aqui uma função trigonométrica. E nós vamos analisar algumas coisas da estrutura dessa função trigonométrica para a gente poder concluir qual dessas é a resposta. Beleza? Primeira coisa, eu vou escrever aqui a forma completa de uma função para eu analisar gráfico. Da função trigonométrica, obviamente. Ó, seria isso aqui, ó. F de x é igual a mais b seno de cx mais d. Eu estou colocando completa porque a partir da variação nós vamos concluir qual que é a resposta ali. Tá bom? Por quê, pessoal? O A, o B, o C e o D, todos eles têm papel importante na construção de um gráfico. Então, de acordo com a estrutura, nós vamos então comparar com as opções de resposta. A primeira coisa, olha, a nossa função, olha, seno de cx, seno de x, né, ó. Vou escrever ela aqui, ó. A nossa função y é seno de x. Quanto que vale o A dela? O A é o valor que está somando. Tem algum número somando aqui? Não tem, né? Então, o A dela é 0, beleza? O B é o que está multiplicando o seno, ou seja, quantos senos eu tenho? Observa que eu tenho um seno. Então, o B dela é 1. O C é o que está multiplicando o x, ou seja, quantos x tem? Aqui tem apenas um x, não é? Então, quer dizer que o C dela é 1. E o D é o que está somando dentro do parêntese. Ó. Tem alguma coisa somando aqui dentro? Não tem. Então quer dizer que o D dela é 0. Então tudo isso aqui é do gráfico preto. Beleza? Que é o gráfico da nossa função. Observa que o gráfico vermelho tem a mesma imagem do gráfico preto. O que é a imagem? A imagem são os valores de y. Observa, olha, que o gráfico preto, olha, a menor imagem dele é menos 1. A maior imagem dele é 1. Quer dizer que essa minha função, a imagem dela, ó, é de menos 1 a 1. Quem que altera a imagem? O A e o B. Observa que o A e o B são os responsáveis por alterar a imagem. A minha imagem é menos 1 e 1. O A é 0 e o B é 1. Dá uma olhada no gráfico em vermelho. O gráfico em vermelho, ó, a imagem dele também é menos 1 e 1. Porque o menor valor é menos 1 e o maior valor é 1. Quer dizer que esse gráfico em vermelho, o A dele vai ser 0 e o B dele vai ser 1, igual o gráfico meu. Porque o meu gráfico, a imagem é menos 1 e 1, e o A e o B é 0 e 1, tá bom? O A e o B, o papel deles dentro do gráfico, eles alteram a imagem. Por quê? Porque o A leva o gráfico ou para cima ou para baixo. O B vai esticar ou dilatar o gráfico. Ou seja, um vai levar para cima e o outro para baixo, e o outro estica. Então tudo isso altera a imagem. É por isso que a gente fala, ó, o A e o B altera a imagem de um gráfico trigonométrico. Como a imagem é a mesma, quer dizer que o A e o B vai ser
0 e 1 igual daquela função. Aí eu vou lá nas alternativas. Dá uma olhadinha aqui. Observa que todas essas alternativas, o A é 0. Beleza? O A é 0 em todas, ó, porque o A é o que está somando. Aqui não tem nada somando, aqui não tem nada somando, aqui não tem nada somando, aqui não tem nada somando e aqui não tem nada somando. Então o A vai ser 0 em todas. Porém o B é o que está multiplicando. O meu B tem que ser 1. Observa que aqui, olha, o B é 5. Então essa resposta, essa aqui não pode ser. Porque eu estou vendo que aqui, ó, é o B e o B é 5. Então, ó, eu já sei que o meu B tem que ser 1. Então a letra C não pode ser a resposta. Aqui, olha, eu posso escrever isso aqui só para você visualizar melhor. É 1 sobre 5, ó. 1 sobre 5 seno de x. Ou seja, isso aqui é o quê? É o B. E o meu B tem que ser 1. Então essa resposta aqui também não pode. Beleza? Já eliminei duas. Temos 1, 2, 3 opções. Observa que o C da minha função é 1. O que o C faz, pessoal? O C é responsável por esticar horizontalmente ou dilatar horizontalmente. Beleza? Ó, dilatar, perdão, horizontalmente ou comprimir. Ou seja, ele vai fazer um movimento de sanfona. Ó. Abre, fecha, beleza? Então o papel do C é dilatar na horizontal ou comprimir. Beleza? Observa que o meu gráfico preto, ele é mais aberto. O gráfico vermelho, ele comprimiu. Ele deu uma comprimida. Quer dizer que o C aqui é diferente do meu. O meu C é 1. Como o gráfico vermelho deu uma achatada, quer dizer que o C aqui vai ser diferente. O que acontece, pessoal? O período de uma função, essa questão que a gente fala de abrir e fechar, altera o período da função. O período de uma função trigonométrica, olha, o período de uma função trigonométrica é 2π sobre o módulo do C. Então pensa aqui, olha, se esse módulo do C for um número maior, né, for um número grande, o período ele diminui, né? Por exemplo, se aqui for 5, vamos pegar aqui, ó, porque aqui tem 5. Então, se aqui for 5, o nosso período, ó, ficaria 2π sobre 5. Observa que 2 dividido por 5 vai dar 0,4, ou seja, vai diminuir o período, vai achatar ele. Aqui o C, ó, é 1 sobre 5. Se o C for 1 sobre 5, ó, o período vai ser 2π sobre o módulo de 1 sobre 5. Isso vai ser 2π sobre 1 quinto. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda, isso vai dar 10π. Observa que aqui, enquanto vai dar 0,4π, um número pequeno, aqui vai dar grande, ou seja, esse camarada aqui está fazendo o gráfico esticar, ou seja, pegaria o que está em preto e esticaria ainda mais. E não é isso que está acontecendo com o vermelho. O vermelho, ele diminuiu quando eu comparo com o preto. Observa que aqui, olha, é 0,4. Aqui, ó, deu 10. Isso quer dizer o quê? Que esse camarada aqui não pode ser, ó, porque o período ficou um período mais dilatado. Qual que é o período da minha função preta? O período da minha função preta ali, ó, é 2π. Tá bom? O período do preto é 2π. O vermelho não pode ser maior do que 2π. Aqui deu 10, então o vermelho tem que ser menor. Aqui dá 0,4π. Então, está me mostrando que esse daqui não pode. A resposta está sendo a letra A. Aí você vai falar assim, professor, e a letra E? Observa que o C aqui é 1, olha. O C é o que multiplica x, né? Se você colocar aqui, ó, vai ficar 1. O período vai ficar o mesmo. Qual que vai ser a diferença? O 5, que é o papel do D. O que o D faz? O D leva o gráfico para a direita ou leva para a esquerda, tá bom? O D só carrega o gráfico. O C estica e comprime, tá bom? Então nesse caso aqui,
Para esse gráfico vermelho, a alternativa correta é a letra A, em que o período foi alterado, ele comprimiu, porque o C é 5, vai dar 0,4. Então, é uma questão cheia de detalhes, né? Porque o PET nem traz essas informações, né, de estudo desses elementos A, B, C e D. Então, assim, é uma questão bem cheia de detalhes mesmo, tá bom? Mas o importante é se entender. O C é o que altera o período. O vermelho apertou, ou seja, comprimiu. Se comprimiu, o resultado tem que ser menor do que 2π. No caso, 0,4, a alternativa correta é a letra A. Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 2. Qual função está representada no gráfico a seguir? Bom, pessoal, está aqui o nosso gráfico. Olha, eu tenho uma função, eu tenho aqui, né, várias funções. E aqui é o gráfico de uma função do segundo grau, que é uma parábola, né? Então eu já sei que isso aqui é função do segundo grau. Cada parábola é algo desse tipo, ó. F de x é ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza? Agora, qual delas é o gráfico aqui? Vou te dar algumas dicas aqui, beleza? Primeira coisa, esse camarada aqui, olha, é o vértice da parábola. Pessoal, toda vez que o vértice está sobre o eixo y, ó, aqui é o eixo y. Toda vez que o vértice está sobre o eixo y, quer dizer que a nossa função, o b vai ser 0. Não vai ter o valor do b, ou seja, o b é 0. Beleza? Se o b for 0 aqui, ó, dá uma olhadinha. Se o b for 0, vai sobrar isso aqui, ó. F de x é ax ao quadrado mais c. Então, primeira dica, se o vértice da parábola estiver no eixo y, quer dizer que o b é igual a 0. Então, o vértice está no eixo y, então o b é 0. Sobrou o a e o c. A segunda dica, o valor do y em que está o vértice é o valor do c. Então, por exemplo, ó, esse camarada aqui, ó, o par ordenado é 0 e 1. Beleza? 0 e 1. Esse 1 aqui corresponde ao valor do c. Professor, toda vez isso vai acontecer? Sim. Toda vez que um gráfico de uma função do segundo grau intersecta o eixo y, beleza? O valor do y é o valor do c. Então, no lugar desse c aqui, ó, eu posso colocar 1. Então, vai ficar assim, ó, f de x é igual a ax ao quadrado mais 1. Bom, ax ao quadrado mais 1, pessoal, eu não preciso nem pensar mais aqui, olha. Dá uma olhadinha ali, ó. Qual é a única função que vai ter essa estrutura? Não importa o valor do a, viu? Observa aqui, ó. Na letra D só tem o x ao quadrado. Ali tem o mais 1, então não pode ser a letra D. Na letra E, né? Aqui é a letra E, né? Eu coloquei como letra D. Não pode ser a letra E. Na letra D, ó, aqui é menos 1. Aqui é mais 1, ó. Então não pode ser a letra D também, não. Olha aqui, ó. X ao quadrado mais 1 é a letra C. Aí você fala assim, professor, e essas duas letras? Essas duas letras ali, se você desenvolver o produto notável, vai ficar algo desse jeito, ó, com A, B e C. Você nem precisa desenvolver, é só identificar, ó. Só tem o ax ao quadrado mais o 1. Ou seja, ax ao quadrado mais 1 é aquele gráfico ali. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 3. A figura abaixo mostra os gráficos da função f de x é igual a cosseno de x e o gráfico da função g de x é cosseno de x menos π sobre 2. Esses gráficos diferem um do outro por... Bom, pessoal, tá aqui o gráfico então, ó. O gráfico em preto é o cosseno de x, o gráfico em vermelho é o cosseno de x menos π sobre 2. É gráfico de funções trigonométricas. Aí fica muito parecendo com a linha de raciocínio que nós usamos na atividade de número 1. Beleza? A estrutura para a gente poder analisar é A mais B cosseno de CX mais D. Beleza? Para a gente poder perceber o que está acontecendo ali. Porque senão você fica na dúvida, né? O que está acontecendo? Então eu quero te mostrar aqui o papel de cada um desses caras. Observa que essa função e essa, a única coisa diferente que tem é o D, ó. Que é esse cara aqui, ó. O resto é tudo igual, ó. O A não tem A aqui e não tem A aqui, ó.
o A nas duas é 0, beleza? O B, um cosseno e um cosseno. O B nas duas é 1. O C é o que multiplica x, ó. Um x e um x. O C nas duas é 1. Então a única diferença está sendo o D. Que nessa função aqui, ó, o D é o que soma aqui dentro o arco trigonométrico. Não tem nada somando aqui. O D aqui é 0 e o D aqui, ó, é menos π sobre 2. Então a única diferença é o D. O que o D faz, pessoal? O D, ele desloca o gráfico horizontalmente. A função desse D é levar o gráfico ou para a direita ou para a esquerda. Então, se a única diferença é o D, quer dizer que esse gráfico aqui, olha, de preto, quando eu acrescento esse D, ele está sendo deslocado ou para a direita ou para a esquerda. Então, a alternativa correta aí, vamos analisar, olha. A diferença de um para o outro é um deslocamento vertical, ou seja, para cima e para baixo? Não, porque o D é para a direita ou para a esquerda. É um deslocamento horizontal? Sim. A alternativa correta aí, ó, letra B. É um deslocamento horizontal, tá bom? É uma reflexão? Não. É uma rotação? Não. Então, o papel do D é levar para a direita ou para a esquerda, tá bom? Então, a alternativa correta, letra B. Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 3. O gráfico de y igual f do módulo de x apresenta e me deu algumas opções aí. Pessoal, eu vou rascunhar aqui só para você entender. Imagina que, olha, esse gráfico é um gráfico de uma função de x qualquer. Quando eu pego, né, e jogo no gráfico da função do módulo de x, o que acontece? Ele vai arrebatar a parte negativa para cima. Ou seja, vai criar aqui uma simetria. Você pode fazer com qualquer gráfico, né? Por exemplo, ó, se a reta fosse aqui, ó. Imagina que eu tenho uma reta aqui. Na hora que eu jogar na função módulo de x, essa reta, ó, que passava por esse ponto, daqui ela volta a subir. Ela para de continuar descendo. Ou seja, ela arrebata para cima, criando uma simetria. Uma simetria em relação a quem? Aí na letra A fala assim, ó, é uma simetria em relação à origem? Não é em relação à origem, ó. Aqui tem a origem, tudo bem, mas aqui não é a origem, né? Então, ó, não é em relação à origem. Letra B, simetria em relação ao eixo das abscissas, ou seja, em relação ao eixo x? Não. Letra C, simetria em relação ao eixo das ordenadas, ó. Esse é o eixo das ordenadas. Esses pontos aqui, ó, são simétricos. Para esse ponto, eu tenho o mesmo valor. Então vai criar uma simetria, quer dizer que se eu fechar ali em cima do eixo y, esse lado encontra com esse lado encontra com esse. Então vai criar uma simetria em relação ao eixo das ordenadas. Alternativa correta, letra C. Beleza? Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!